pode aglomerar, né? Mas vai ser só eu e você e eu. Isso aí, Divneca! Hoje eu vim assistir a aula de Radassa e de tia Juliana com você. Você lembra a musiquinha delas? Eu tô muito alegre porque eu acabei de aprender. Vamos cantar? Vamos sim! E aí, qual vai ser? Agora é hora de aprender sobre texto e gramática. Não sai daí pra ver. E aí, qual vai ser? Agora é hora de aprender sobre texto e gramática. Não sai daí pra ver. O que não falta é opção entre leitura e produção. Deixe a preguiça de lado e preste atenção. O que não falta é opção entre leitura e produção. Deixe a preguiça de lado e preste atenção. Aê! Muito legal! Vamos lá, vamos ver tia Juliana e tia Radassa. Tchau, pessoal! Galerinha, estamos chegando ao final do capítulo 4 e olha só, eu tenho certeza que vocês já captaram todas as mensagens do lado daí. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre o verbete de dicionário, tá certo? Nós já conversamos a aula passada e todo mundo já compreendeu que o verbete de dicionário nada mais é do que aquela palavra com significado. Não é isso mesmo? Pronto, esse é o primeiro ponto. O que vocês precisam assimilar? Que esse texto do dicionário, ele vai apresentar esses significados das palavras ou expressões, que é nada mais, nada menos do que o verbete, aquela palavra que a gente busca um significado no dicionário. Essas palavrinhas vão poder apresentar algumas palavrinhas mais reduzidas, outras palavrinhas podem vir também com uma abreviatura ao lado. E tudo isso faz parte do dicionário, porque é uma explicação completa de todas as palavras da nossa língua portuguesa. Então, algumas palavrinhas podem vir reduzidas, outras palavrinhas podem vir abreviadas também. Então, vem a palavra aí do lado, se é reduzida ou abreviada, tranquilo? Pode apresentar também, gente, exemplos e mais de um exemplo, como a gente viu a aula passada. A gente procura uma palavra e ela vai ter vários significados. Ou pode ser uma palavra que só tem um significado. Depende. Para isso, a gente precisa abrir um dicionário e pesquisar uma palavra. E a gente vai fazer isso na nossa aula online, combinado? Além disso, pode ter imagens. Você sabia? Isso mesmo. Existem alguns dicionários mais voltados para crianças, né, que são os dicionários ilustrados, que trazem a palavra e o significado da palavra. E a gente tem um exemplo disso no nosso livro, lá na página 15. Esses tipos de dicionários, eles vêm com a palavra destacada e vêm também com uma ilustração. Além disso, ele vai apresentar ao lado a abreviatura e o significado. Algumas palavras vão ter mais de um significado, outras palavras vão ter apenas um significado, tá bom? E vai também mostrar pra gente a classificação gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, tudo isso o dicionário traz pra gente, tranquilo? E tem mais uma coisa muito importante. Essas palavrinhas, elas devem ser e são organizadas em ordem alfabética. Por quê, gente? Para facilitar a nossa busca. Claro que nós também podemos buscar essas palavras no dicionário online, né? Mas vamos focar no dicionário impresso. Então, essas palavrinhas vão vir em ordem alfabética para facilitar a nossa busca daquele verbete específico. E essa linguagem vai ser uma linguagem formal e vai ser também uma linguagem objetiva. Formal porque vai trazer os elementos da língua portuguesa de modo adequado, e objetiva porque vai trazer exatamente o significado daquela palavra e ponto. Nada mais, nada além do que isso daí, tranquilo? Então, nós precisamos analisar a estrutura para que a gente considere que realmente aquela palavrinha com significado pode ser considerado um nome de verbete, tá certo? Então, vamos lá. Analisando a estrutura do verbete de dicionário, a gente percebe que o nome do verbete é aquela palavra ou expressão que a gente está procurando o significado. Em seguida,
deve ter o significado, a definição daquela palavrinha. Tranquilo? E os exemplos e as imagens são coisas extras. Em alguns dicionários podem aparecer, em outros dicionários não. Então, em alguns dicionários, além de vários significados enumerados, pode vir também ao lado exemplos em frases para que você compreenda melhor. E nos dicionários ilustrados, ele também vai apresentar imagens para que a gente tenha uma visão mais adequada do que é aquilo que você buscou, do que é aquela palavra. Tranquilo, meus amores? E precisamos entender que muitas palavrinhas também são usadas em outras áreas do conhecimento e a língua portuguesa vem para nos explicar. E é agora que a tia Radassa vai poder estar com a gente. E quando nós falamos sobre palavrinhas, sobre aquelas dúvidas que surgem no momento de escrever, será que é com a letra S? Será que são 2 S's? Será que é com X? Será que é S ou é Z? Várias letras do nosso alfabeto vão poder representar 2 ou mais sons. E é sobre os diferentes sons de letras que nós vamos falar na aula de hoje. Então, temos aqui como exemplos o quê? Algumas palavrinhas com uso de G e de J. Se vocês lerem essas palavras em voz alta, será que elas reproduzem o mesmo som, apesar da letra G e da letra J? Será que em alguns casos essa pronúncia vai ser diferente? Vamos testar? Canjica, ágil, gangue, jeito e gengibre. Então, ativando alguns conhecimentos que nós já temos sobre o uso da letra G e da letra J, em alguns casos elas terão o mesmo som, o som X. Em alguns casos elas vão ter o som de G, ok? E o J vai ter esse som também? Ou será que é uma letra invariável na nossa língua? Isso mesmo, o J é uma letra de som invariável, ou seja, independente da vogal que acompanhe, da posição da sílaba e da extensão da palavra, ela vai produzir esse único som. E aí nós ativamos um conhecimento sobre a família. Quando nós começamos a aprender os sons das letras, lá no comecinho, no processo de alfabetização, nós vimos o quê? As famílias, né? Percebemos que quando nós juntamos as consoantes com as vogais, né, nós vamos ter um som mais forte. A consoante em si tem um som mais fraco. J, J. Esse que é o som do J. J, J. Então, para ele ter esse som forte, ser bem audível, nós precisamos juntá-lo com a vogal. Já, ó. G, Gi, Jó e Ju. Então, se eles estiverem no começo ou se eles estiverem no final, o mesmo som. Jaca, hoje, giló, nojo e caju. Não mudou o som como nós tínhamos falado. Só que, pera lá, o G, sim, vai variar. E o que é que a gente tem que se atentar? A vogal que o acompanha. Sempre que o G está acompanhado do E e do I, ele vai produzir o som igual do J. Quando ele estiver com essas duas vogais, o E e o I, para a gente pronunciar o som de G, nós temos o quê? Que usar uma façanha, acrescentar o U. Então, se nós formos ler gato, gato. Gente, G. Agito, Gi. Agora, Go. Gulodice, Gu. Ou seja, Ga, Gé, Gi, Go e Gu. Alguém, alguém e guindaste. Percebemos? Então, todas as vezes que nós estivermos falando de som,
formos pronunciar a palavra e surgir aquela dúvida, a gente já sabe. Se for o som de G, pode ser escrito com J e pode ser escrito com G. Onde é que eu posso tirar essa dúvida da escrita correta? No dicionário físico ou no dicionário online. Bateu a dúvida? Procura lá, pesquisa esse verbete para você saber qual é a escrita correta, ok? Para formar o gag, a gente não vai ter dúvida, é só colocar o U. Mas, pessoal, quando nós vamos prestar atenção à leitura de um verbete, não apenas a palavra vai estar escrita, né? Grafada, né? Da forma correta, de acordo com a sua ortografia. Mas elas vêm elencadas e organizadas pelo numeral. Então, o numeral também assume uma classe gramatical na nossa língua. Tia Radassa, o que é que os números têm a ver com o português? Vamos descobrir agora. Porque, como a gente sempre comenta, uma disciplina, um conhecimento, está relacionado a outros conhecimentos. Os conhecimentos não andam isolados, eles andam todos em grupos lá, formam uma grande massa. Então, se a gente for parar para poder refletir, né? Você sabe quais são os tipos de numeral? Você conhece a sua função? Para que serve? Quantos são? Quando é que você usa esses numerais? Será que é só na hora de realizar as atividades de matemática? Ou será que nos assuntos do cotidiano eles existem? Eles são importantes? Se nós pararmos para pensar nisso, quando nós perguntamos a hora para alguma pessoa, que horas são? São 4 da tarde. Quando eu pergunto o endereço de alguém e essa pessoa me diz em que quadra está, qual é o número da casa, qual é o número do interfone, qual é o andar do apartamento. Quando alguém pergunta a minha idade e a sua idade, quando alguém pergunta quantos anos você pratica determinado esporte, quando alguém pergunta, né, sobre algo da história, quem chegou primeiro no apartamento, quem foram os primeiros habitantes do planeta, ou quem foram os primeiros descobridores, quem foram os segundos descobridores, né? Numa sequência de aniversário, quem é que faz aniversário primeiro, e em segundo, e em terceiro lugar? Nós estamos usando os números. Quando nós fazemos uma comparação da minha idade com a idade do meu pai, por exemplo, meu pai tem o dobro da minha idade, tem o triplo da minha idade. Quando a gente quer falar sobre proporção, eu tomei 2/3 da xícara. Então, a todo momento, nós estamos utilizando essas informações numéricas, que não necessariamente vão ficar resumidas lá as disciplinas. Mesmo sem parar, talvez, para analisar, para compreender, nós utilizamos esses numerais em suas funções. Então, nós vamos ter 4 tipos de numeral. Nós vamos classificá-lo entre cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Quando nós falamos de numeral cardinal, nós vamos falar de quantidade. 1, 50, 800, 1000. Quando é que a gente usa isso? Nas diversas situações comunicacionais, ou seja, quando nós vamos falar para alguém. Então, João completou 12 anos ontem. Eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos, não é? Estamos no ano de 2021. Indiquei a quantidade. Ordinal vai indicar uma ordem, vai indicar uma sequência, uma coisa após outra após outra. Então, nós temos terceiro, 69º, centésimo e tantos outros numerais. Então, exemplo, Ana sempre é a primeira a chegar. João foi o segundo colocado da corrida, por exemplo. Os fracionários e os multiplicativos. Aí fica muito mais fácil, né? Assim como o ordinal dá a ideia de ordem, o fracionário vai dar a ideia de fração ou de algo que não é inteiro.
E o multiplicativo vai dar essa ideia de multiplicação também, de quantidade alterada, adulterada, aumentada, ok? Quando é que eu uso os numerais fracionários? Quando eu quero dar essa ideia de proporção. Meio, metade, 8/12. Exemplo, Benjamin comeu metade do bolo. Antônio comeu 2/3 da pizza. E o multiplicativo é quando eu quero dar essa impressão de quantidade aumentada, mas não quero recrutar muitas palavras. Então, dobro, triplo, cêntuplo. Exemplo, ele tem o dobro da nossa idade. João tem o triplo do meu valor em caixa. Alice tem um quíntuplo da minha quantidade de canetinhas Blush Pen. E por aí vai. Perceberam que em todos os momentos do nosso cotidiano nós estamos recrutando outros e outros conhecimentos. E fazemos isso sem nos dar conta. Só que o que vai pegar é no momento da escrita. Mas, a partir de agora, não vão restar mais dúvidas. Nem sobre os sons da letra J e G e nem sobre os numerais. Eu vou aguardar vocês na nossa aula online para esclarecer as dúvidas e discutir muitas outras curiosidades. Eu vou aguardar você na aula online.